Carta Capital e Fundação Friedrich Ebert apresentam... Eu sou Messias, mas não faço milagre. Na política, eu sou imbrochável. Por que seu tio ainda ama o Bolsonaro? Uma viagem pela mente dos bolsonaristas. Episódio 2, o efeito Lava Jato. A Polícia Federal deflagrou hoje a 7ª fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal cumpriu hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato. Os procuradores da Lava Jato. Atualizado da a Lava Operação Jato Lava não Jato. abalou apenas a O política. ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi levado pelos agentes para prestar depoimento. Obrigado, Operação Lava Jato, por tudo que fizeram pelo Brasil. Em março de 2014, começava uma investigação aparentemente banal sobre lavagem de dinheiro por meio de um lava-jato no interior do Paraná, que envolvia um velho conhecido da Justiça, o doleiro Alberto Youssef. Essa operação provocaria um terremoto sem precedentes no mundo político e econômico. O comando ficou nas mãos do juiz Sérgio Moro, especializado em lavagem de capitais desde a malfadada Operação Banestado e conduzida pela força-tarefa de procuradores lotados em Curitiba, sob o comando de Deltan Dallagnol. Essa operação desvendaria uma rede de corrupção na Petrobras, maior empresa do país, e levaria à prisão de empreiteiros, lobistas, altos funcionários públicos e caciques políticos de variadas tendências. Naquele momento, alguns juristas e jornalistas chegaram a alertar quanto às ameaças ao Estado de Direito representadas pela dobradinha Moro-Dallagnol. A operação, chefiada pela dupla, viria a ser conhecida como República de Curitiba, em alusão à República do Galeão, formada por militares que conduziram o inquérito disposto de antemão a acusar Getúlio Vargas e que, ao fim e ao cabo, provocaria seu suicídio. Não levaria muito tempo para que a Lava Jato se tornasse uma arma política da mídia e dos donos do poder. Moro e os procuradores da República foram elevados à condição de heróis nacionais. Seus excessos, erros e manipulações e a destruição da economia brasileira acabaram relevados em nome de um suposto bem maior, o combate à corrupção. O discurso punitivista encontrou terreno fértil em um país cansado de repetidos escândalos, reais ou inventados, desde o fim da ditadura. O Petrolão confirmava uma impressão que se aninhava havia tempo no coração dos brasileiros. O sistema político estava apodrecido e o Partido dos Trabalhadores, no poder há mais de uma década, era o principal organizador e beneficiário da corrupção generalizada. Os meios de comunicação hegemônicos nem se deram ao trabalho de testar um novo formato. Simplesmente repetiram o roteiro de sucesso do chamado Mensalão, escândalo do primeiro mandato do governo Lula. Elegeram um herói. Moro tomou o lugar de Joaquim Barbosa, que se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo o script por mérito próprio, e foi o relator do processo do Mensalão na corte. Escolheram o mesmo inimigo, o PT e os partidos de esquerda, preferencialmente, e validaram todas as decisões e iniciativas, sem analisar se havia provas ou respeito aos direitos individuais, enquanto intimidavam quem ousava apontar as falhas do processo. Como esmiuça o cientista político João Ferri Júnior, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e criador do Manchetômetro, projeto de monitoramento das empresas de comunicação, sem o apoio incondicional e acrítico da mídia, a Lava Jato não teria chegado tão longe. A grande mídia brasileira, ao longo dos anos, particularmente após o chamado Mensalão,
e depois ganhando ainda mais momentum, ganhando mais força com a Lava Jato, a grande mídia brasileira fez uma enorme campanha de corrosão da imagem das instituições da democracia representativa aos olhos, particularmente dos políticos, né? Esse ataque, na verdade, produziu uma grande rejeição da política institucional, da política tradicional, criando, assim, condições para que um candidato que se apresentasse como a novidade, que veio de fora, contra a política tradicional, contra a velha política, todos esses chavões que o Bolsonaro tanto martelou, né, a possibilidade de que uma pessoa desse tipo se elegesse presidente do Brasil. Foi o que aconteceu. A cruzada de Moro contra a corrupção encantou a sociedade. Era enaltecida dia e noite pelos meios de comunicação que acompanharam o caso como uma novela. Enfim, depois de 500 anos de história, alguém tinha coragem de limpar o Brasil e levar à cadeia os intocáveis donos do poder. Entre 2014 e 2019, até as revelações da Vaza Jato, que expuseram as entranhas da operação e os objetivos políticos e partidários da República de Curitiba, o lavajatismo se consolidou como a força definidora dos rumos políticos do país. Mas qual a relação entre a Lava Jato e a eleição de Jair Bolsonaro em 2018? Como a operação exerceu um papel central na chegada do ex-capitão ao poder? Quem explica é Gisele Cittadino, doutora em Ciências Políticas, mestre em Direito e professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O que liga o bolsonarismo ao lavajatismo é a criminalização da política. O discurso bolsonarista é um discurso contrário à política. Eu vou me eleger contra tudo que está aí. Eu não vou me deixar enredar pelo centrão como Lula fez. Eu não vou me comprometer com o toma lá da cá da velha política brasileira. Esse é o discurso de Bolsonaro. Agora, esse discurso, ele está fortemente entrelaçado com esse tema, digamos, da tecnicalidade, da ausência de ideologia que a Lava Jato vende para o país. De fato, o discurso anticorrupção foi, por muito tempo, um agregador do eleitorado de Bolsonaro. Diante de um sistema apodrecido, capturado pelos interesses econômicos, dedicado apenas a encher os próprios bolsos, o brasileiro comum acabou seduzido pela promessa do outsider, do candidato disposto a mudar tudo o que está aí. Embora Bolsonaro fosse a tradução perfeita do sistema, um deputado obscuro, irrelevante e de baixa produtividade, aboletado havia 30 anos na Câmara dos Deputados. Desde o início, as cientistas sociais Esther Solano e Camila Rocha realizaram uma pesquisa com os integrantes das manifestações a favor do impeachment, mais tarde convertidos, em sua maioria, em eleitores de Bolsonaro. Elas captaram o peso do discurso anticorrupção, da criminalização do sistema político e, em especial, dos partidos identificados com o pensamento de esquerda. A seguir, alguns depoimentos colhidos pelas pesquisadoras refletem esse sentimento. As vozes que você ouve neste episódio são da equipe de Carta Capital. Antes eu achava que o PSDB era oposição, mas na verdade nunca foi oposição. Para mim, hoje é claro que era um esquema maior que foi feito no passado e hoje o Bolsonaro entrou e atrapalhou esse esquema. O Bolsonaro é um ícone da ética. O país vive numa crise moral e ética desde o Collor. É indignante. O mensalão petista, o tucano, a Lava Jato, ele não está envolvido, ele é ético. É tão difícil encontrar alguém com a vida política dele que esteja limpo. Aparentemente, ele é incorruptível. Tem se mantido limpo durante todo esse tempo num meio tão sujo. O sistema político não funciona, ele está todo corrompido. Partidos de esquerda, de direita, a ideologia deles é a corrupção. Bolsonaro não é corrupto, ele é diferente dos partidos que estão aí. PT, PSDB, tudo a mesma coisa.
No Brasil só tem o poder e o dinheiro. Olha a Lava Jato. No Congresso eles são do contra, mas na corrupção estão aí de mãos dadas. Bolsonaro é diferente porque ele não é corrupto. Muita gente se pergunta como Bolsonaro, ligado às milícias cariocas, tornou-se símbolo da luta anticorrupção. Esther Solano, a partir das pesquisas qualitativas com grupos de eleitores bolsonaristas, analisa. Essa ideia de uma percepção da luta contra a corrupção que é eminentemente criminalizadora da política, teatralizada, que é messiânica, que é hiperpunitiva, que é moralista. E ele se serve também, evidentemente, de uma matriz de pensamento anti-esquerda, né, antipetista. Isso é fundamental. Então, a ideia do inimigo na política. O outro, meu oponente, não é um adversário, é um inimigo. E o inimigo, nessa ideia muito smithiana, um inimigo que tem que ser aniquilado em termos físicos. Os negros da periferia, por exemplo, têm que ser aniquilados, aumentando a letalidade policial, ou aniquilado em termos simbólicos, né? Silenciamento dos opositores. O bolsonarismo não foi o único fenômeno a nascer da costela da Operação Lava Jato. Talvez tenha sido o último e mais bem-sucedido do ponto de vista eleitoral, mas não solitário. A novelização da Lava Jato abriu caminho para o surgimento de movimentos de negação da política, ligados a uma nova direita, que mimetizou a esquerda na organização de protestos de rua. Contra a velha e carcomida política, surgiu o discurso da nova política, não profissional, composta por homens e mulheres dotados de espírito público e dispostos a transformar em sacerdócio, e não em carreira, o exercício de cargos públicos. Financiados por capital brasileiro e estrangeiro, experts no uso das redes sociais, o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua e o Endireita Brasil foram preponderantes na mobilização dos protestos a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Os atos dariam a desculpa para promover a cassação da presidente da República sem um crime de responsabilidade, mas com a autorização da Câmara dos Deputados, à época presidida por Eduardo Cunha, notório corrupto, mas aliado de primeira hora desses grupos. Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. A nova direita é um dos objetos de estudo de Camila Rocha, autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil. A pesquisadora descreve a seguir a importância desse movimento no caldo de cultura que resultou na eleição de Bolsonaro em 2018. Dois pontos principais de virada, assim, né, turning points dos que eu chamo de nova direita, que ficou conhecido como o escândalo do Mensalão, né, que ocorreu em 2005, e depois a reeleição da Dilma Rousseff em 2014, porque depois confirmado, né, a vitória da Dilma, já foi convocado o primeiro protesto pelo impeachment da Dilma Rousseff, né? E eu acho que aí, nesse momento, o primeiro protesto aconteceu no dia 1º de novembro, depois teve um no dia 15 de novembro, se não me engano, e aí, né, foram sendo marcados sucessivos atos, e aí foi se tornando um movimento mais orgânico e aí é importante dizer também nas ruas, porque ele já era um movimento razoavelmente orgânico e organizado nas redes sociais, sim, mas o ponto é que essas pessoas já estavam se organizando há muito tempo. Passada a eleição, o bolsonarismo e a nova direita seguiram caminhos diferentes. De aliados pontuais, tornaram-se adversários, quando não inimigos. O ponto de ruptura coincidiu com a separação entre o presidente e seu superministro Sérgio Moro, o juiz que, após retirar da disputa eleitoral o favorito Lula, acabou premiado
com um cargo no governo do maior beneficiário de suas decisões. Desde então, o desgaste só aumentou. O MBL chegou a assumir a defesa do impeachment do ex-capitão, embora sua força de mobilização popular, sem o apoio da mídia e do mercado financeiro, tenha praticamente desaparecido. A nova direita foi engolida pelo bolsonarismo? Sansão perdeu os cabelos? Ela continuará a desempenhar um papel relevante no cenário político? Camila Rocha responde. Uma coisa é você um movimento que está lutando, né, contra quem está no poder, contra o poder instituído, que, né, no caso antes era o PT, e outra coisa é você estar no poder, né, efetivamente. Então essas pessoas hoje estão no poder. Lembra, tinha muito uma coisa de né, nós não somos de nenhum partido político, nós não representamos nenhum partido, tá bom, agora representam, agora são. Ainda que, tudo bem, o MBL tenha se mantido como um movimento, não tenha virado ele próprio um partido, alguma coisa, ou entrado, né, totalmente dentro de um partido, seus membros, né, várias suas lideranças têm atuação partidária, a mesma coisa com vários desses outros grupos e movimentos, o que também acaba, eu acho que tirando um pouco dessa coisa, né, de tipo, uma espécie de frescor, né. Nem tudo, porém, são flores para Bolsonaro. Apesar de manter um apoio sólido de quase 1/3 dos brasileiros, o ex-capitão sofreu a mais rápida deterioração de imagem de um presidente de primeiro mandato desde a redemocratização. No próximo episódio, entenda por que uma parcela do eleitorado abandonou Bolsonaro e se o ex-capitão ainda tem armas, com perdão do trocadilho, para recuperar a confiança de quem votou nele em 2018 para ser reeleito em 2022.